Continuando o nosso trabalho, vamos continuar aqui criando uma factory. O que seria essa factory? A factory ela é uma classe que ela vai ser responsável por criar os nossos DAOs. É algo similar a esse Service Factory, que cria os serviços para nós e disponibiliza para a gente. Só que esse DAO Factory ele vai ser interno para a nossa classe de database. Então, nenhum outro módulo do sistema vai utilizar a instância direta, né, desse DAO Factory. A única coisa que vai estar disponível para outras classes, para outros pacotes, esse Service Factory. Por que é apenas esse Service Factory que vai estar visível para outras classes? Porque todo acesso que a gente tiver no banco tem de estar associado a esses serviços. Para quê? Para que a gente fique centralizado apenas em uma classe e não fique preocupado em como que está sendo feito o acesso aos dados. Como que é que ocorre, se está usando Hibernate ou não. A gente tem simplesmente nos outros módulos preocupar com o que é específico de cada módulo. Então a gente vai vir aqui agora, inicialmente criar a nossa interface de DAO Factory. DAO Factory, que ela vai ser uma interface que vai disponibilizar para a gente os nossos DAOs. Product DAO, get Product DAO. Então, feito isso, nós temos aqui os dois métodos que vão ser responsáveis por retornar os nossos DAOs. O próximo passo que nós vamos fazer é criar a nossa classe abstrata de factory dos nossos DAOs. Aqui a gente vai colocar, implementar a nossa interface. Bom, uma das coisas fáceis que a gente poderia colocar aqui é, toda vez que a gente fosse criar esse DAO, ele poderia ser criado na mão. A gente poderia simplesmente vir aqui e dar um category DAO e pronto, estava criado. Só que em vez de fazer isso, em vez de a gente colocar dessa forma, uma forma que é mais, que eu acho que é mais clara é criar uma outra classe que ela sim vai ficar responsável por criar os nossos DAOs de modo automático. Então aqui eu vou colocar dois atributos, duas variáveis que correspondem aos nossos DAOs e mais embaixo eu vou criar uma classe que ela vai sim ficar responsável por instanciar os nossos DAOs. Então aqui eu vou pegar a category DAO, corresponde à instância do meu DAO de categoria. Aqui eu vou ter de contrapartida, eu tenho o meu DAO responsável pela tabela de produtos, pelos acessos aos produtos. Aqui eu vou retornar a minha variável do category DAO e aqui a do product DAO. Aqui embaixo eu vou criar uma classe, bem dizendo, um método privado, que ele vai ficar responsável por instanciar objetos, ficar responsável por instanciar os meus DAOs baseado apenas no tipo do meu DAO que eu quero instanciar. Talvez não tenha ficado tão claro, deixa eu fazer a implementação que vai auxiliar no entendimento.
generic down, aqui a gente coloca ele no tipo genérico, generic down, a gente vai fazer o cache do down.class, instantiate, down.setSession. Já vou explicar aqui o que seria esse setSession e de onde que a gente vai tirar ele. E aqui a gente vai dar um throw new runtime exception string.format cannot stand. A gente não pode instanciar o DAO por conta do erro que ocorreu durante esse processo de instanciação. Então, DAO.class e aqui e.getMessage. Bom, então o que isso aqui vai fazer? Eu peguei o meu DAO, esse DAO class corresponde à classe que eu estou passando, né, com o parâmetro que eu quero instanciar. Esse new instance, ele vai criar uma nova instância do que? Do meu DAO que eu passei. Então, para ficar mais claro, eu vou colocar aqui um construtor que ele vai inicializar para nós aqueles ele vai instanciar para nós os nossos factories. Bom, pessoal, então aqui, ó, toda vez que a gente for criar mais um DAO, a única coisa que nós vamos ter de fazer é declarar aqui a nossa variável, que corresponde ao nosso DAO, instanciar ela utilizando esse método, falando qual que é a classe concreta que a gente vai utilizar, que a gente vai querer instanciar, e fazer o caching exatamente para aquele DAO específico que a gente vai ter. Adicionar nesse DAO Factory o nosso método que vai retornar o DAO específico e colocar aqui o retorno da nossa variável que a gente declarou aqui em cima e instanciou nesse passo. Uma coisa que a gente vai fazer aqui agora que está dando erro, o que é? A gente tem que setar a seção que está associada ao DAO. Então, esse método instantiate DAO, ele é importante por isso, porque ele vai associar, ele vai atrelar a seção que a gente tem no DAO que a gente instanciou. Então, em vez de a gente ficar repetindo esse código de setar o DAO, de setar a seção toda vez que a gente tiver de chamar esse método, né, de ficar implementando a mesma coisa, a gente sempre chama esse método e evita de ficar copiando código, de ter um código igual em todos, e na hora que a gente for adicionar um novo DAO, a gente tem um trabalho bem menor e evita o erro de esquecer de setar a seção. Então aqui eu vou colocar aqui getSession, que é o método que a gente vai o quê? getCurrentSession, acho que é melhor o nome, ele vai implementar para a gente
o modo com que a gente cria uma sessão e retorna ela para a gente. Para fazer esse trabalho aqui, a gente tem de ter uma outra classe, que a gente acha várias implementações na internet, que é o que? É uma classe que geralmente é chamada de Hibernate Utility, que ela disponibiliza alguns métodos que são comuns a aplicações Hibernate e que geralmente é aquela que disponibiliza a sessão. Então, essa classe ela vai ser responsável por criar a nossa sessão e toda vez que a gente tiver a necessidade de criar uma nova sessão, de buscar uma sessão, essa classe vai disponibilizar para a gente a nossa sessão. Então, a gente vai vir aqui e criar a nossa classe, que seria Hibernate Utility. E aqui a gente vai ter a implementação de como recuperar a nossa sessão. Aqui a gente vai ter uma classe estática que ela corresponde ao factory, que é responsável por criar a nossa sessão. Private static final thread local, que é a thread que é responsável pela nossa sessão. Lembrando que a gente está trabalhando sempre com a sessão do Hibernate, não daquele Hibernate.classic, certo? Aqui a gente vai colocar o nome, session thread. Bom, feito isso, a gente vai ter esse método static, que é o que? Toda vez que ele for chamado um método dessa classe estática, a gente vai sempre chamar esse método static aqui. Então aqui a gente vai instanciar os nossos dois objetos. Então new vou instanciar primeiro a minha thread. Aqui a gente instancia a nossa thread e a session factory, que é responsável por criar a nossa configure. Então o que a gente tem aqui? A gente tem a nossa thread, que vai ser responsável por criar a nossa sessão, que ela vai estar associada na hora que a gente tiver de dar um get na sessão, e esse objeto ele vai ser responsável por criar a nossa sessão, né, baseado num conceito de factor. Então ele vai sempre criar, né, um objeto que é responsável por criar para nós as nossas sessões. E aqui a gente vai fazer a implementação dos métodos estáticos que vão ser responsáveis por retornar a nossa sessão. Então, session thread.get. Então aqui a gente pega a nossa sessão da nossa thread. Se essa sessão que a gente está pegando ela for nula, a gente vai fazer o quê? A gente vai abrir uma nova sessão e vai associar a ela a sessão que a gente criou. E aqui a gente retorna a nossa sessão. Então, pessoal, eu vou continuar o restante desse trabalho no próximo vídeo. Até mais.